Oi, gente! Hoje eu quero falar com vocês sobre um outro documentário da Netflix chamado Minimalismo, que é esse estilo de vida simplista que descomplica muita coisa, mas que não é fácil, do contrário que muitos pensam, né? Assim como eles dizem no documentário, as pessoas relacionam o simples com o fácil, mas é o oposto, porque é difícil ter propósito pra tudo. Então me aguarde aqui que a gente já conversa mais um pouco. Gente, o minimalismo, ele é o uso intencional de recursos, o que é essencial e que agrega valor de verdade na nossa vida. Assim como eles dizem no documentário, a mudança é inevitável, porque não dá para continuar consumindo mais do que o planeta é capaz de repor. A questão não é se, mas como, né? Porque vai ser graças a uma escolha ou a um desastre. Eu conheci o minimalismo por meio de um outro documentário que eu assisti na Netflix, chamado Minimalismo Apenas. Se você pesquisar lá minimalismo, você vai encontrar dois documentários, Minimalismo e Minimalismo Já. Então vale a pena assistir. Eu achei muito legal saber que simplificando e ressignificando eu poderia ter uma qualidade de vida melhor. Então eu resolvi me abrir e conhecer mais sobre o assunto, comecei a pesquisar e eu senti como se de repente meus olhos tivessem sido abertos e eu pude perceber que eu estava na armadilha do consumismo, né? Eu estava em uma busca incansável por coisas, para conquistar coisas que eu achava que ditavam o meu valor, né, para mostrar para a sociedade que eu tinha, que eu conquistei. Não deixando de falar, obviamente, aqui das mídias sociais, que é um assunto praticamente incomum em quase todos os meus vídeos. No documentário eles falam, né, que nossos sentidos eles são bombardeados toda hora por meio de notificações dizendo que nós ficaríamos felizes se comprássemos tal coisa. Eles acabam nos convencendo pelo cansaço, né, de que nós precisamos daquilo. E eu, por exemplo, utilizava as minhas redes sociais de vitrine, né, para expor tudo que eu tinha e me sentir aceita pela sociedade, para mostrar que eu era alguém por ter conquistado algo. E é exatamente isso que acontece quando você não sabe o seu valor e a sua identidade. Nós estamos gastando mais tempo do que nunca sozinhos na frente da tela do celular e a gente está perdendo o que realmente nos deixa mais felizes, né? Perdendo o vínculo com a comunidade e a gente está usando esse tempo para trabalhar e conseguir coisas cada vez maiores e melhores. Antes nós comparávamos com pessoas próximas, né? O problema com a expansão da mídia social é que hoje a gente acaba comparando a nossa vida com outras pessoas que possuem realidade totalmente diferente da nossa. E existem poucas instituições grandes, gigantes, como um monopólio artificial. E são elas quem decidem o que nós vemos e ouvimos, e é aí que acontece a manipulação dos nossos interesses naturais. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, eu gravei um vídeo sobre o dilema das redes, onde eu explico um pouco mais, baseado no documentário O Dilema das Redes também. Então, a propaganda ela acaba fazendo a gente se sentir inadequado, né? As mensagens dizem que nós não bastamos, o nosso corpo não basta, a nossa casa não basta, nada é suficiente, e a gente fica nessa busca por pertencimento e satisfação, e a gente acha que comprando mais coisas a gente vai preencher isso, essa falta. E outra coisa importante é a idolatria das coisas. Quem me acompanha sabe que eu costumo falar principalmente das coisas espirituais, daquilo que eu acredito, da minha fé. E ninguém pensa, eu vou idolatrar as coisas de forma consciente, né? Ninguém acorda do dia pra noite querendo isso. Mas quando a gente tem aquele pensamento, se eu tivesse aquele carro eu seria feliz, se eu tivesse uma casa maior eu seria feliz, então você acaba venerando o altar das coisas, né? Isso se torna uma questão espiritual, disputando com o que realmente importa. Tudo que você não quer na vida é uma ambição infinita, né? Mais sucesso, mais dinheiro, uma casa maior e melhor, isso se torna um poço sem fim, né? Como dizem em Eclesiastes, né? Tudo é ilusão, tudo é vaidade, né? Então por que se matar tanto por isso, né? Eu acho que quando a gente consegue tudo que a gente quer, como diz no documentário, voltando ao assunto, geralmente a gente descobre que as nossas previsões de felicidade estavam erradas, né? Isso me lembra muito Eclesiastes, não sei porquê, mas tô comentando aqui. Quando a gente chega em um nível, quando a gente conquista algo, nosso cérebro ele normaliza tudo, né? Então onde a gente tá e o que a gente tem se torna um novo patamar pra gente atingir mais coisas melhores e maiores, né? Então a gente fica aí nessa busca incansável. Então você precisa aprender realmente a conter as suas necessidades e a criar uma reserva para sua vida, uma independência, porque ter um monte de dívidas comprando coisas que você não precisa, gastando dinheiro que você não tem, para impressionar as pessoas que você não gosta, é exatamente assim que a gente abre mão da nossa independência. Quem quiser assistir e tiver curiosidade, no meu canal, o meu primeiro vídeo sobre o poder da influência, eu falo que eu vivia exatamente assim, né? E eu nem tinha assistido ainda esse documentário minimalista. Hoje que eu consigo relacionar tudo, porque eu começo a enxergar de fora, né? Eu consigo ver e relacionar as coisas. Então quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui para vocês.
E outra coisa que me chamou bastante atenção no documentário é nós ficamos deprimidos e vazios, mesmo tendo muitas coisas, porque quanto mais coisas erradas, menos nós temos, né? E fica esse sentimento de estresse, ansiedade, insatisfação. O foco hoje virou o consumismo e não a comunidade. O foco está nas coisas e não nas pessoas, quando na verdade é o oposto. E a gente acaba vivendo em função das coisas. Era exatamente assim que eu vivia. É por isso que eu acredito que a mensagem do minimalismo é poderosa. Nós estamos nos empurrando coisas erradas e nos privando do que realmente é importante, né? Existem coisas mais profundas que nos satisfazem, como por exemplo o sentimento, o progresso, a intimidade. Eu tenho que desenvolver a minha própria noção do que vai me fazer feliz, né? E você também. Simplificando a nossa vida, a gente ganha mais tempo, a gente otimiza tudo ao nosso redor, né? Primeiro entenda, o minimalismo não é simplesmente jogar tudo fora. Se algo não te faz feliz e não é necessário, você pode doar e abençoar a vida de outras pessoas. Dependendo do objeto, você pode vender e ressignificar, né? Fique apenas com o que te faz feliz e é útil. Quando resolvi aplicar o minimalismo na minha vida, eu não fiquei com poucas coisas. Eu só tirei o que não me fazia mais feliz. Eu organizei e facilitei tudo. Até meu modo de pensar mudou, né? Porque quando eu vou comprar algo, antes eu me pergunto se eu realmente preciso, se vai ser útil e se vai me fazer feliz. Então eu deixo de gastar com coisas fúteis, coisas que não vão agregar valor nenhum na minha vida. O mais importante é você definir quem você é e o que você realmente quer, né? O que realmente é importante pra você, defina suas prioridades. Senão você vai acabar comprando novas coisas para preencher esse vazio que ficou daquilo que você tirou e tornar isso cada vez mais emocional, porque a compra é emocional, dinheiro é emocional. Inclusive, tem um livro muito legal que me ajudou muito a entender isso, foi O Dinheiro é Emocional, do pastor Thiago Brunet. Eu gosto muito. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar aqui. Então, se você viver com propósito e as suas coisas também, você vai perceber um desapego, uma liberdade, uma felicidade, uma satisfação. Você vai ver que todos esses sentimentos, inclusive o de pertencimento, já estão disponíveis para nós. Então é isso que eu queria falar sobre o documentário. Obviamente no documentário tem muito mais coisas, eu só comentei alguns pontos aqui com vocês, mas é importante que você pare para assistir, né? Tenta dar uma olhada nas suas coisas, na sua casa, organize tudo, né? Eu organizei muito a minha vida a partir do momento que eu resolvi entrar nesse movimento. Hoje eu não me considero ainda uma pessoa 100% minimalista, né? Eu ainda tenho coisas que não são tão necessárias, mas eu acredito que é um processo, cada um tem o seu tempo para as coisas, então não force nada, faça o que você tem vontade, adote para você o que faz sentido apenas, né? Se você concorda ou não, se você acha legal ou não. E é esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo vídeo.